صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, vamos continuar nossa aula sobre... Hoje vamos falar sobre ciência das escolas islâmicas, das seitas, ou as classificações, ou ramificações, todos esses... os termos, vamos falar sobre os termos no ciência, os benefícios do estudo, por que estamos estudando sobre o xiismo, zaidita, sunita, ismaelita, Estado Islâmico, vale para quê? Fatores de cisão entre grupos muçulmanos. Por que fatores importantes, fatores principais? Raízes da cisão entre escolas. Vamos analisar. Por que temos cisões? Ou quais fatores são mais importantes? Sujeito a ciência, metodologia e objetivo da ciência é o quê? Alguns livros fontes, parte raiz, vamos aprofundar mais que no Islã, ou história do Islã, mais importante fatores que podemos mencionar são esses três. Onde tem erro? Onde tem erro? Fala, você está olhando um jeito... Não, é porque eu queria entender o que é sujeito. Ali é o sujeito da pessoa, objetivo. Subject, subject. Subject. O assunto. Assunto. Essa palavra não existe. Assunto. Eu achei que sujeito, subject lá, muda aqui. Ok. Assunto. Assunto, essa ciência é o quê? Vamos agora à frente. Quando estamos falando seitas islâmicas, exatamente não significa que eles são 100% corrente com o Islã. Significa que eles nasceram no ambiente islâmico. O país não nasceu no ambiente islâmico, mas não está considerado como uma religião islâmica. Muitos países não consideram Qadiania como uma religião muçulmana. Qadiania que nasceu no Paquistão, você pode achar aqui. Também sobre Ahmadiyya nós temos algumas visões diferentes. Nós, como xiitas, não acreditamos que Ghalia, grupos que acham os imames, tem uma divindade, alguma encarnação de Deus, essas coisas, nós não consideramos eles como muçulmanos. Mas eles nasceram no ambiente islâmico, teologia islâmica, pensamento islâmico. Por isso, estamos chamando seitas islâmicas. Não significa ele é muçulmano 100%, não. Tem nível. Esse é um assunto importante. Seitas islâmicas... quais são divisões? Quando você quer fazer classificação de um assunto, muito importante qual aspecto você está dividindo, classificando. Uma vez você fala sobre, eu quero classificar pela jurisprudência. Uma vez você fala pelo peso de raciocínio dentro dessa escola. Uma vez você fala que teologia é importante para mim, raça é importante, classificação precisa critério. Estou falando certo ou não? Sim, Critério. Quando eu estou falando escolas, eu tenho que identificar, eu tenho que limitar, restritar. Você está falando escola, qual aspecto, qual visão? Esse é um erro muito grande. Acha que Hanbalitas e, por exemplo, Shafiitas, Malikitas, ele coloca todos uma escola teológica. Essas não são escolas teológicas, são escolas jurisprudencial. Escolas teológicas são o kalam,
no Islã chama kalam. Kalam significa palavra. De tradução no islamismo é teologia, doutrina. E jurisprudência, você sabe, sobre lei, sharia. Temos também movimentos. Movimentos são um pouco diferentes do escolas ou classificam. Por exemplo, Irmandade muçulmana é um movimento. Nasceu tal ano no Egito por motivo de algum problema da Inglaterra, egípcio, e renascimento do movimento que você pode pesquisar, como nasceu. Mesmo movimento nós temos na Índia, por exemplo, na época de cisão entre Paquistão e Índia. É muito interessante quando você tem esse tipo de movimentos, você tem um problema sério na região sociológico, geográfico, geopolítico. E como nasceu o Daesh também aqui, nós temos um erro muito grande da interseção ocidental na região. Nasceu esse demônio do ISIS na região. Sobre fontes, não precisa falar para os senhores que nós temos 4 fontes. Alcorão, Sunna, consenso, Ijma, muito bom, raciocínio, razão, intelecto humano. Aql, muito bom. Aql. É interessante você entrar nessa palavra, o que significa aql? É porque a gente lê a palavra e não sabe pronunciar. Então, às vezes a gente sabe do que está falando. Na verdade, esse chama agal, né? Agal. É a mesma palavra. Esse agal é a mesma palavra do razão. Por que chama agal? Porque, na verdade, no árabes antigo, quando eles queriam parar um camelo e usavam esse corda para amarrar pé dele. Por isso chama aql. É interessante, você entra no raiz da palavra, mostra para você o que chama aql para uma comunidade árabe na época. Quero falar, ok, essa maioria sabe, mas muito interessante saber, no história do islamismo, cada um deles apareceu moderadamente. Que quero falar? Não começa quem mandava no primeiro ano, só esses 2. Profeta existe. Acho que todas as religiões é a mesma coisa. Profeta existe, ou imãs são vivos, e o Alcorão também está no mão de pessoa. Mas pouco chega outros fatores para desenvolvimento da jurisprudência. Esse assunto é importante. Eu coloquei essa imagem aqui só para falar isso. Que, por exemplo, muito tempo, consenso não entrou. Podíamos falar 200 anos, nós só tínhamos esses 2 básicos. E a razão estava explicando, descobrindo esses 2 materiais. Não entrou individualmente, né? Estou falando assim. Esse é importante, como um ponto, senhor, vocês podem pesquisar sobre o assunto, é muito interessante. Quando você está com pessoa que ele está recebendo revelação direto de Deus, você está perguntando tudo que você quer com ele. Sobre leis, sobre perguntas, sobre teologia, tudo. Mas em ausência deles, que nasce consenso, nasce raciocínio e fortalece. Existe na era dos imãs também raciocínio
foi valorizado muito. No xiismo nós temos xiismo e mutazelitas. Eles, essas duas escolas, nós temos um valor muito alto do razão ou raciocínio. Estou falando certo? Ok. Ok. Benefício. Nós estamos estudando por que escolas. Estamos estudando escola que, por exemplo, nasceu 1400 anos, 1300 anos lá. Por que querer vida e cultura religiosa para entender esse desenvolvimento dentro da história do Islã e toda a história que tem laços com vida e cultura religiosa? Conhecer teorias e ideias e os pensamentos. Vamos ver como chegarmos aqui. Entender os textos e ditos religiosos. Você acha uma narração que fala então o pensamento é errado, harejitas são errados. Você tem que saber o que está falando sobre o quê. Ou algum versículo está condenando, tá certo? Condenando um grupo. Ok, quando você está pesquisando sobre classificação ramos e seitas, você entende que quem é exatamente condenado pelo esse versículo. Nós precisamos de união dos muçulmanos. Ok. A maioria das pessoas, por causa de medo, falta de informação, não aproximam. Se você tem informação, se conhece o mundo dele, ambiente dele, características do pensamento dele, pode ficar próximo, pode falar. Essa ajuda para a união da sociedade e você tem, por exemplo, a sucessão do profeta tem um lado bem grande político. Teológico. Raízes teológicas do cisão. Por exemplo, alguém fala Deus tem mão, porque no Alcorão Sagrado falou mão de Deus e acima de tudo. E outro fala que não, esse significa poder de Deus. Esse é um assunto teológico, interpretação de Alcorão, de crença. Fala. A sucessão também seria teológica. Sucessão também pode, Ana, por isso eu falei que tem um lado grande de político. Tem um lado grande político. Eu falei isso. Eu entendo que tem um aspecto mais forte. Mais forte sim, político. Um aspecto mais forte da sucessão é político, mais do que teológico. Só que a gente poderia dizer que isso também é de momento, porque hoje o aspecto da sucessão não é tão discutível pelo lado político. Se vocês querem deixar briga no final, agradeço. Jurisprudencial. Jurisprudencial também tem um lado muito importante da interpretação dos textos. Chegou de onde? Interessante. Que chama na ciência humana, aqui agora acho que hermenêutica. Quando você leia um texto e tenta receber conceito. Ok. Moral. Vocês falam para mim escolas morais. Podemos chamar qual classificação? Por exemplo, sufismo. Ordem sufismo, eles têm um lado bem... diferença dele é mais conduta, moral. Conceitos diferentes. Político, podemos falarmos qual seitas teológicos, por exemplo, xiita, haregita, ash'arita, maturidita, mutazalita, esses são classificação teológica. Jurisprudencial, Ja'farita, Malikita, Hanbalita, Hanafita, Zaydita, eles estão, porque eles chegaram a uma lei que é um pouco diferente de outro. Ok? Esse, eu
queria falar nessa página, muito importante qual aspecto você olhando para classificar. É muito importante. Por exemplo, alguém quer classificar por raça. Ok, raça. Mas nossa aula é mais concentrado nos assuntos teológicos. Estamos falando quais são raízes da cisão. Sucessão, fé e heresia do pecador. Falamos ontem o que significa isso. Esse foi a primeira guerra dentro dos muçulmanos, aconteceu por isso. Alguém falou que não. Se você fez um pecado principal, capital, e você não pede perdão de Deus, você tem que morrer. Bem simples. Bem simples. Esse é o pensamento dos Kharijitas. Muito perto do pensamento atual do Daesh. Muito perto. Outra questão teológica que foi raízes da classificação é Aql. Qual nível você permite para usar razão, comparação com ditos, com narrações? Como você tenta interpretar? Alguém fala, eu vou interpretar o Corão só com ditos de os imames. Alguém fala que não, eu vou usar 50% de razão também. Esses também dão uma classificação. Um assunto muito importante que depois vamos falar é justiça de Deus. Justiça divina, Adl Elohi. Esse é muito importante porque mostra, na verdade, classifica os ramos teológicos em duas ramos. Algum que fala tudo que Deus faz, tudo que Ele fazia é justiça, ou alguém que fala que não. Deus tem que fazer coisas que razão classifica ou identifica como bons, como justos. Esse dá um valor muito grande para o ser humano, para a razão do ser humano. Deus não pode mandar um profeta no inferno. Você está limitando a ação de Deus com sua razão. Isso mostra poder de razão no xiismo e no Mu'tazila, que chama companheiros de justiça, Adli. Ok? Livre-arbítrio ou zero-arbítrio? Sheikh falou na aula passada sobre isso. Esse assunto também classificou muitos ramos e seitas no islamismo. Essa palavra está certo? Zero-arbítrio? O termo que se usa mais no geral seria livre-arbítrio e predestinação. Predestinação, exatamente. Eu quero falar. Nós somos máquinas programado pelo Deus. Você nasceu aqui, por isso você está católico. Eu nasci lá, por isso nasceu xiita. Tudo é predestinado. Está certo essa visão ou não? Tem muitas pessoas que são a favor dessa teoria. E depois vamos falar também sobre esse assunto. Atributos de Deus originou muitos ramos e ramificação dentro do islamismo. Como falei, Deus tem mão. Uma visão de um grupo grande, que Ibn Taymiyyah, por exemplo, é um deles. Ibn Taymiyyah, que podemos chamar ele como pai do Wahhabismo. E intercessão. Intercessão ou shafa'a, tá certo? A palavra intercessão. Intercessão ou shafa'a também
um termo que foi questionado entre... Deixa eu só comentar uma coisa. Eu acho que em português, intercessão, seria mais tauaçu. O chefa, Mas é isso mesmo. Mas o termo é isso mesmo. É termo, podemos usar. Às vezes assim, exatamente. Então... Ok. Vamos falar depois sobre pensamento. Vamos. E vamos continuar e falar, por exemplo, qual é a visão do xiismo sobre essas questões teológicas. Qual é o nível de razão? Qual é a justiça de Deus? E nós temos alguns fatores e contextos que esforçaram a cisão ou motivaram, estimularam cisões na história do islamismo. Divisões. Por exemplo, cisão que nós falamos, sucessões falamos, você está falando sobre um ambiente que são tribos árabes com costumes e tradução bem antigo e por isso conservadores. Você tem que entender o ambiente, como eles começaram a briga, por exemplo, depois do falecimento do profeta, por que aconteceu esse? Alguém falou que não, Imam Ali alayhi salam, ele é sucessor, outros começaram a fazer uma reunião e falaram, não, vamos com Abu Bakr, ele é mais velho. E como aconteceu isso? Entender ambiente e preconceitos dos tribos árabes. Entraram muitos judeus e cristãos convertidos, revertidos do islamismo. Com eles chegou muitas ideias novas. Esse também é um contexto que causou nascimento dos seitas, pensamentos diferentes. Tradução. Depois de mais ou menos 150 anos, na época dos Abássidas, eles começaram a traduzir livros do grego, certo? Do filosofia, do teologia, do ciência, e entrou muitos pensamentos. Esse também ajudou para ramificações. História do Irã na região, Egito na região, também eles ajudaram para observar ou exagerar em alguns aspectos da religião e nascer seitas diferentes. Escolas diferentes. Motivo ou contexto importante também é a proibição de 100 anos de narração dos ditos. Pararam, proibido 100%, não deixaram chegar palavras de profeta para a próxima geração. Em vez, nasceu histórias com pessoa judeu, ele começa a ler Torá, o Evangelho na época, e começava a falar histórias. E entrou muitos deles na tradução islâmica. No Sunna, se você procura, você vai achar muitas coisas dos judeus. Que depois vamos falar sobre eles. Entrou muitas coisas da cultura, do pensamento judeu aqui no Islã. Ok, vamos só finalizar com essa palavra. Sujeito da ciência, ou como você fala, assunto da ciência, é só explicar, não queremos dar valor. Ele é bom, esse não é. Não é julgar. Não é julgar, só queremos entender. Se eu estou fazendo julgamento, estou saindo do ramo científico do assunto. Deixa finalizar, depois vamos falar. Metodologia dessa ciência como é? Historical e tradição. Vamos ler, ok? Vamos ler. Não tem muito lógico.
assunto lógico ou razão entra no teologia mais. Aqui vamos analisar isto. Recebeu esse texto, está falando, aconteceu esse 1000 anos atrás. Vamos analisar. Analisar esse texto e só relatar. Como falou, não queremos julgar. Se começar, objetivo, entender como falarmos, o benefício do estudo dessa ciência, a convivência e todos. E depois podemos analisar. Esses estudos ajudam para a análise ou crítica depois. Vamos agora entender, sem julgamento. E no final vamos chegar Kharijitas. Vocês podem pesquisar, acho que não tem coisa muito importante. Temos nascimento do Kharijitas, que Deus. Eu se mandei para o WhatsApp de vocês, por favor. WhatsApp. E WhatsApp do grupo do curso. Por favor, eu pedi que qual erros dessa imagem. Quais são erros da imagem? Não mandei para o seu WhatsApp. Não deu tempo. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nem o meu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Só tem um problema na... Tá lá. Só tem um problema Cheio na de questão problema, Nós queremos solução. Hein? Vai. Nós queremos solução, rapaz. Cheio de problema. Não, show. Sen de bir şey.